Está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São 17 horas aqui em Paris, 16 horas em Cacheu. Stephanie Palma. Bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta sexta-feira, 7 de janeiro. A marcar a atualidade, em Moçambique, cerca de 3.000 pessoas necessitam de assistência humanitária na província do Niassa. Emmanuel Macron responde a críticas sobre a linguagem utilizada relativamente aos não vacinados. No comando técnico desta emissão está Moussa Alechili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Começamos este noticiário com a atualidade africana. Em Moçambique, cerca de 3.000 pessoas necessitam com urgência de assistência humanitária na província do Niassa, zona norte do país, na sequência da invasão terrorista que se registra desde finais do ano passado. O facto é confirmado pelo secretário de Estado da província, Dinis Vilanculo, como nos relata o nosso correspondente Orfeu Lisboa. A invasão de terroristas à província do Niassa já resultou em mortes e a destruição de infraestruturas. Os deslocados, pouco mais de 3.000, já se ressentem e a estes falta de tudo um pouco, revela o secretário de Estado da província, Dinis Vilanculo. Que neste momento encontram-se na sede do distrito de Mekula. E isso nos leva a uma rápida resposta no sentido de prestar assistência humanitária aos nossos concidadãos. Dinis Vilanculo assegura que já está em marcha um plano de reassentamento. Achamos nós que devíamos movimentar as famílias da sede de Mekula para Macassangiro, no distrito de Chimbunila. Já está lá uma área disponível. Os terroristas já efetuaram na província de Niassa, vizinha de Cabo Delgado, pelo menos 3 ataques, tendo provocado a destruição de infraestruturas sociais e económicas. De Maputo, para a RFI, Orfeu, Lisboa. Prosseguimos agora com Angola. Adalberto da Costa Júnior avisa que o MPLA não está preparado para concorrer com a UNITA e acusa o presidente de usar órgãos de informação como instrumentos de propaganda política. O líder do partido do Galo Negro desafiou João Lourenço para um frente a frente no âmbito das eleições previstas para agosto. O relato é de Francisco Paulo, nosso correspondente em Luanda. O líder da UNITA afirmou que o MPLA não está preparado para enfrentar a Frente Patriótica Unida nas eleições gerais previstas para agosto deste ano. Adalberto Costa Júnior, que falava na abertura do ano político do seu partido em Luanda, lembrou que João Lourenço se esconde atrás das instituições públicas para fazer propaganda política. O MPLA não está preparado para enfrentar a UNITA e não está preparado para enfrentar a Frente Patriótica Unida, como afirma. Porque para tal, viola as leis, usa como muletas as instituições públicas. Os órgãos públicos de comunicação social prestam serviços ao partido de regime. Beneficiam da censura que os mesmos dirigem à UNITA e ao seu presidente. Adalberto Costa Júnior acusou ainda o presidente angolano de interferir diretamente nos assuntos dos partidos políticos da oposição, usando como muleta o Tribunal Constitucional. O senhor Presidente da República não deixou dúvidas a ninguém quando, em cerimónia de posse do Conselho da República, proferiu a afirmação que não lhe fica nada bem e que prova a interferência na autonomia dos partidos, com a sua afirmação de que espero que tenha vindo para ficar. Estes atos criam instabilidade política e não abonam nada ao bom nome do mais alto magistrado da nação. Francisco Paulo, Luanda, RFI. Na Guiné-Bissau, o padre avança com a ação judicial após ter recebido ameaças de morte. Augusto Mutná Tamba escreveu uma carta aberta defendendo o bispo de Bissau, que criticou o presidente da República após um encontro do chefe de Estado com as várias confissões religiosas presentes no país. Augusto Tamba diz que o presidente nunca conseguirá calar a Igreja Católica na Guiné-Bissau. Ouçamo-lo em entrevista a Teresa Xavier. Infelizmente, da parte dele e do Presidente da República, proferiu palavras que não são abonatórias. Depois de uma declaração que o Sr. Bispo fez, de uma audiência que o atual Primeiro-Ministro convocou.
aos líderes religiosos para uma auscultação sobre a situação do país. Na saída desse encontro, o senhor bispo, em nome dos outros religiosos muçulmanos, evangélicos e da religião tradicional, proferiu umas palavras de aconselhamento, isto é, chamar toda a sociedade para a união e o desenvolvimento do país. E o presidente, pela sua vez, entendeu que o bispo está a fazer a política, até que convidou o bispo a inscrever-se num partido político. Isto é demais e nós não vamos aceitar isto nem hoje nem amanhã. O bispo é um cidadão, então tem uma opinião sobre o seu país, que é a Guiné-Bissau. Agora, ninguém pode fazer calar porque não gosta da intervenção do senhor bispo, então é preciso silenciar a igreja. Aliás, mesmo se tentando, não vão conseguir. Se os homens da igreja se calassem, certamente as pedras irão falar. Era Augusto Mutnatambá, padre guineense. Em São Tomé e Príncipe, face ao aumento no número de casos positivos de Covid-19, o governo voltou a decretar o estado de calamidade. A medida vigorará até 30 de janeiro e será atualizada em função do evoluir da doença no país. Maximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação. São Tomé e Príncipe volta a entrar em estado de calamidade até finais de janeiro corrente, com as necessárias restrições de acordo com a Lei de Proteção Civil em vigor. As escolas vão manter as suas portas abertas, as discotecas e fundões e outras animações que envolvem uma concentração demasiada de pessoas vão estar interditadas. Em conferência de imprensa dada aos jornalistas, o ministro santomense da Saúde, Edgar Neves, confirmou a presença em São Tomé e Príncipe da variante Omicron. Indicava que tivéssemos cá no nosso país a variante Omicron. O que se veio a confirmar do ponto de vista laboratorial, a nossa sequenciação do genoma permitiu confirmar que por volta do dia 19, 20, 21, tivemos a confirmação da presença desta variante. Nos últimos dias, os casos positivos da Covid-19 têm aumentado e o número de mortes também subiu, motivo para que o governo esteja preocupado. Entretanto, o ministro da Saúde, Edgar Neves, disse que a única forma de prevenir é vacinar. Temos a estrutura organizacional devidamente montada para vacinarmos o máximo da nossa população. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM. Na atualidade internacional, o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, deslocou-se hoje a Myanmar para uma visita de 2 dias. Myanmar, antiga Birmânia, país controlado por uma junta militar. Para Paulo Fontes, diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional, esta visita tem de ter consequências a nível internacional. Ouçamo-lo. Esta visita, que é de facto a primeira visita de um chefe de Estado estrangeiro desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro, é uma mensagem que é contraditória com aquela que é e que devia ser a ação da ASEAN. Mas também temos visto ao longo destes longos meses que não se pode contar com a ASEAN, de facto, porque este bloco já demonstrou muitas vezes e repetidamente que não consegue tomar medidas significativas para evitar as ocorrências das atrocidades que têm acontecido em Myanmar. É importantíssimo que a comunidade internacional também atue, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas remeta urgentemente esta situação para o Tribunal Penal Internacional e que se imponham sanções específicas e, inclusivamente, que haja um embargo global e total de armas para Myanmar. Em França, Emmanuel Macron avistou-se hoje em Paris com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Emmanuel Macron afirmou assumir totalmente a linguagem popular que usou esta semana ao afirmar numa entrevista ao diário Le Parisien estar determinado em chatear quem não se vacinou contra a Covid-19 numa altura em que o número de casos explode e que a pressão sobre os hospitais se faz sentir, sobretudo, a pessoas que não foram vacinadas. Claro que podemos nos ofuscar como formas de linguagem algo familiares que eu assumo por completo. E eu fico constrangido com a nossa situação. E aí que está a verdadeira fratura do país, quando alguns fazem da sua liberdade um slogan, o que se torna uma irresponsabilidade não só
eles põem em perigo a vida dos outros, como restringem a liberdade dos outros. Isso não posso aceitar. Nem posso deixar prosperar no nosso país quem defenda que não os devemos tratar dadas as suas opções. Não. E isso também o disse de forma inequívoca. O que digo é que ser cidadão e também aceitar os deveres que estão subjacentes a essa cidadania. Qui vont avec cette citoyenneté.